Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 29 de setembro de 2012. Nós estamos juntos há 230 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de João. Neste capítulo nós vemos o Senhor Jesus terminando a realização dos muitos sinais que fez para provar que ele é o Filho de Deus e entrando em Jerusalém, onde ele será sacrificado. É uma transição importantíssima no livro. Nós vemos aqui Maria, irmã de Lázaro, ungindo Jesus, derramando sobre ele um óleo preciosíssimo, mostrando que talvez ela tenha entendido alguma coisa a respeito da necessidade de que o Senhor Jesus morresse, mas também mostrando o quanto ela entendia que Jesus era precioso como Filho de Deus. E em seguida nós vemos também o Judas, que apesar de todas aquelas demonstrações, se mantém endurecido e está prestes a trair o Senhor Jesus. É exatamente essa tensão entre pessoas que creem e pessoas que não creem, pessoas que reagem de maneira correta e pessoas que reagem de maneira incorreta ao Senhor Jesus, que vai levar aos fatos dos próximos capítulos. O Senhor Jesus será traído, será julgado com injustiça, será condenado injustamente, mas, como Deus que é, haverá de ressuscitar e de ser glorificado. Este momento no livro marca essa transição. Os sinais agora param de ser executados e João nos apresenta um resumo dos sinais no verso 37 do capítulo 12. Jesus fez muitos sinais na presença do povo, mas muitos não creram. Houve alguns que creram sim, aqueles que de fato nasceram da vontade do Pai, como lemos lá no prólogo, mas os seus não o receberam. Isso cumpria as profecias de Isaías, conforme João nos explica aqui na parte final, mas mostra para nós claramente que o ensino público, a manifestação pública do Senhor Jesus está se encerrando. É isso que vemos a partir do verso 44. O tempo em que a luz brilhou entre todos os homens, o tempo em que o Verbo se habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, em que ele tabernaculou no meio do povo, em que a luz esteve brilhando ali, foi este. De agora em diante o Senhor Jesus caminha a partir do capítulo 13 para a cruz. Você vai ver que o capítulo 13 narra a última noite de vida do Senhor Jesus. E João dedica grande espaço a essa última noite, aos seus ensinos, aos discursos, a detalhes do que aconteceu com o Senhor Jesus ali. Portanto, o que nós temos aqui na leitura de hoje é a divisão entre a época em que a luz brilhou e a época em que agora o Senhor Jesus será glorificado. É por isso que os teólogos chamam a primeira parte do livro, esses 12 primeiros capítulos, de livro dos sinais. Nessa primeira parte, o Senhor Jesus fez diversos sinais que mostraram o quanto ele era superior às expectativas dos judeus. Ele era superior às talhas de purificação, como foi mostrado nas bodas de Caná. Ele era superior ao templo, porque ele disse: destrua esse templo que levou 46 anos para ser construído, e eu o reconstruirei em 3 dias. Eu sou o verdadeiro templo, eu sou a presença de Deus, eu sou Deus entre vocês. Ele superou os mestres judeus. Ele conversou com Nicodemos e falou: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele superou o poço que Jacó deixou, porque a mulher samaritana bebia da água do poço e voltava a ter sede. Mas quem bebesse da água que ele desse nunca mais teria sede. Jesus também superou as festas. Festa da Páscoa. Os judeus comiam pão ali por uma semana sem fermento, lembrando quanto saíram com pressa do Egito. Pois Jesus multiplica pães e entrega a 5.000 pessoas o resultado de 5 pães multiplicados. Sobram 12 cestos cheios, o que mostra que Jesus é superior ao pão que era comido na festa da Páscoa. Ele era inclusive superior ao pão maná que desceu do céu alimentando o povo por 40 anos, porque ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na festa dos tabernáculos, as pessoas lembravam que Deus tirou água da pedra no deserto e sustentou o povo ali, matando a sua sede. Pois Jesus se coloca em pé no dia em que essa oferta de água era feita ali no templo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Também na festa dos tabernáculos, o povo lembrava que Deus guiou seu povo como uma coluna de fogo no deserto. E então eles acendiam lâmpadas especiais para iluminar toda a cidade. Nesse contexto, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E abre os olhos a um cego de nascença, milagre que ninguém fez em toda a Bíblia, só o Senhor Jesus. Jesus também ressuscita Lázaro para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E faz este último grande milagre às vésperas de se entregar para morrer. No fechamento do livro dos sinais,
mostrando inclusive que como líder, ele é superior à liderança religiosa de Israel, porque os fariseus, conforme vimos no capítulo 10, lideravam pensando em si, na sua posição e no seu cargo, mas o bom pastor que é Cristo quer dar a vida pelas ovelhas. Ele dará a sua vida espontaneamente e dará com autoridade. Ele tem autoridade para dar, mas também para reaver a sua vida. O livro dos sinais agora, os 12 primeiros capítulos, estão sendo encerrados assim, com Jesus indo para Jerusalém. Ele entra em Jerusalém não como um derrotado, mas como um vencedor. A sua entrada é triunfal. No entanto, ele entra como príncipe da paz, montado num jumentinho, que cumpre também profecias especificadas lá em Zacarias. Com essa entrada, a hostilidade da liderança vai ao clímax. Os fariseus chegam a dizer no verso 19 do capítulo 12, o mundo está indo após ele, e eles trilham os dentes em função dessa raiva. Mas o fato é que, logo na sequência, nós vemos o Senhor Jesus até mesmo se revelando a alguns gregos que estavam na cidade. E está dizendo no verso 32 do capítulo 12, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Gente de todos os povos, de todas as nações. Porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em suma, portanto, este capítulo 12 nos mostra que depois de todos os milagres realizados, era hora de Cristo caminhar para a sua morte. Ele é simbolicamente preparado para a sepultura por Maria, já é anunciado no comportamento de Judas, no ciúme de Judas, na avareza de Judas, a oposição que ele vai sofrer. A sua entrada em Jerusalém é uma entrada gloriosa, mostrando que ninguém tira a sua vida, mas ele espontaneamente a dá. A rejeição dos fariseus já aponta para o fato de que logo ele será traído e será condenado pelas autoridades vigentes. A aceitação de alguns gregos e a busca de alguns gregos pelo Senhor Jesus já nos mostra que, ainda que os seus o recusem, haverá quem o receba. A síntese que João nos apresenta no verso 36 nos mostra que o tempo em que a luz está brilhando está prestes a se encerrar. O nosso Senhor Jesus agora logo será morto por crucificação e ressuscitará, mas deixará dali por diante a tarefa aos seus discípulos. João nos explica que isso acontece cumprindo todas as profecias de Deus e sumariza no final do capítulo 12 o ensino do Senhor Jesus. De agora em diante, do capítulo 13 em diante, nós vamos ter uma longa e detalhadíssima explicação a respeito da última noite do Senhor Jesus. Aqui encerram-se os sinais. Foram feitos tantos sinais na presença do povo, mas o povo não creu. Eu espero que isso ajude você a ter uma grande compreensão a respeito da crescente manifestação do Senhor Jesus, mas também da crescente hostilidade. E agora, com os sinais interrompidos, Cristo caminha para a sua glorificação. Ele vai dizer que é exatamente isso que está sendo esperado, porque ele diz no verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele ora ao Pai, Pai, glorifica o teu nome, no verso 28. E o Pai lhe responde, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E curiosamente, no capítulo 13, verso 31, depois que Judas sai para trair o Senhor Jesus, Jesus diz assim, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Isso é para nós entendermos que nosso Salvador não foi morto por acidente. Não foi morto porque o esquema dos fariseus foi melhor do que o dele, mas foi morto para a glória de Deus, cumprindo um plano estabelecido. Ninguém tirou a vida dele. Ele espontaneamente a entregou. Esse é o maior de todos os sinais. Esse é o mais glorioso sinal de que o nosso Senhor Jesus é poderoso sim para reedificar o templo que levou 46 anos para ser construído em 3 dias, porque ele vai ressuscitar. Não há sinal maior do que esse, mais glorioso do que esse, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Isso tudo é para louvarmos a Deus, para depositarmos a nossa fé nele, para crermos que de fato ele vai nos ressuscitar, conforme fez ao morrer por nós e ressuscitar ele como as primícias da ressurreição. Que isso abençoe a sua vida e a minha em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tantas coisas que temos aprendido na leitura deste riquíssimo Evangelho e pedimos que o Senhor nos ajude a crescer na fé, de tal forma que, se em algum momento da nossa experiência cristã tivermos que tomar seriamente a nossa cruz
e seguir o Senhor Jesus até os limites do sacrifício, que o façamos na perspectiva de que seguimos o Filho de Deus e que isso só redundará em glórias ao Teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que lemos. Abençoa, fortalece a nossa fé. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.